né? Então, ali no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, é uma definição tradicional de fé, né? Tradicional que eu digo porque é a única definição, de fato, que a gente tem na Bíblia. Eu fico imaginando, se a gente não tem o livro de Hebreus, nós não teríamos uma definição de fé, talvez outra ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, quando fala que as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas, e que a fé tem seu foco nas coisas eternas, mas não é uma definição, é uma constatação, né? Definição é dizer o que aquilo significa, né? Pois bem, o que diz o texto ali? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, não é? Então, nós podemos, desde cara, termos aqui três conceitos básicos, né? Que a fé é certeza, que a fé é convicção e que a fé é visão. Por que a fé é visão? Porque a fé enxerga aquilo que não se vê, não é? Porque fé é convicção de fatos que não se veem. Veja bem, diferente da ciência. A ciência precisa de comprovação dos fatos. Não é assim? A ciência, para conhecer os fatos, o fenômeno, precisa investigá-lo. Precisa, digamos assim, comprovação. A fé não, a fé já é certeza. Dessa convicção, ou melhor dizendo, de fatos que não se veem e certeza das coisas que se esperam, não é? Então, já distinguimos aqui que a fé não prescinde de comprovação científica, porque a própria fé já produz conhecimento. Amém? Deu para entender aí? A fé é o conhecimento daquilo que não se conhece, daquilo que não se pode conhecer, ou não se é capaz de conhecer, né? Então, a fé já é a própria comprovação em si daquilo que ela diz, não é? Então, a fé, na verdade, é uma certeza a priori. Que é uma certeza a priori? É uma certeza que vem antes. Não é uma certeza que precisa de comprovação a posteriori. O que precisa de certeza a posteriori é ciência, né? Mas a fé não. A fé já é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Portanto, a fé não está na esfera da crendice, mas está na esfera da revelação. Amém? Então, alguma pergunta a fazer aí? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer aí? Que a fé não tem origem em nós, né, pastor? Não, ela é dada a nós. É um negócio assim, né? Depois, vamos ver, né? Amém. Mas lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, quando falou que a fé produz conhecimento, ele produz conhecimento através da relação, né? E lá em Coríntios, em Efésios capítulo 4, versículo 13, fala até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, todo o corpo da fé, não é? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus.
Então, é a plenitude da fé que leva à plenitude do conhecimento do Filho. Amém? Então, veja bem que a fé não tem nada a ver com religião. A fé tem a ver com cristianismo. Amém? Então, até que cheguemos à unidade da fé, ou seja, à plenitude de tudo o que Deus tem para revelar para nós, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a fé é que produz conhecimento. Né? A fé também está conectada à esperança, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem diz que tem fé e não tem esperança, não tem fé. Ah, o que você espera na vida? Ah, não espera nada. Então você não tem fé. Entendeu? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E fé é a convicção de fatos que não se veem. Então a fé também está conectada ao conhecimento, porque os fatos que não se veem passam a ser conhecidos por nós mediante a fé. Desculpe, eu estava olhando para cá de novo, tá? Mediante a fé. Também é uma. Eu preciso. Aqui, tá? Aqui está muito mais bonito aqui, sabe? Então, esses fatos que não se veem se tornam para nós conhecimento mediante a fé. Então, a fé também é visão, porque as coisas, a fé está conectada ao propósito de Deus também. Não existe uma fé sem objeto. Ah, eu tenho fé. Fé no quê? Né? Tem que ter fé em alguma coisa. Então, a fé, ela nos traz visão de algo, né, que você não consegue enxergar no mundo natural, que de fatos que você não consegue ver no mundo natural, mas você consegue enxergar por meio da fé. Amém? Por meio da fé. Até aqui nós estamos entendidos? Amém? Vamos ver se adianta um pouquinho aqui. Não é? Outra coisa importante é que a fé ela é atemporal. Eu vou olhar aqui ali, mas eu estou muito acostumado a olhar aqui, por isso que a fé é atemporal. O que é isso? Ela não tem origem no tempo, embora se expresse no tempo. Entendeu? Ela não tem origem no tempo, mas se expressa no tempo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, que as coisas que se veem são o quê? Tudo que você vê aqui, né? Tudo que a gente vê são temporais, não é? Mas as coisas que não se veem são eternas. Então, a fé é uma visão das coisas eternas. Aquilo que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fé é visão. Fé é a eternidade que é trazida para nossas vidas, não é? Por exemplo, quem crê em Jesus tem a vida eterna, certo? Diz, lá na carta de João, capítulo 5, diz isso, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. O que é esse crer? O crer é a ação verbal da fé. O crer aqui não é um acreditar.
assim, meramente. O crer é a ação verbal da fé. João, ele usa mais a palavra crer do que fé, ao contrário de Paulo, que usa mais a palavra fé. A palavra crer em João é fé, porque o verbo crer está vinculado à fé, ou seja, é a ação verbal da fé. Assim como o Mimitian diz assim, que reinar, que reino é um substantivo, mas que mas a ação verbal do reino é Deus, é o reinar de Deus, né? Deus reina em nossas vidas. Esse é o reino. O crer é a fé. Amém? O crer é a fé. Então, agora, quando você crê, você tem a vida eterna. Oh, peraí. Eu creio e tenho a vida eterna? Quem crê no Filho tem a vida eterna? Por quê? Porque a eternidade da fé está no Filho. E quando você crê no Filho, você tem a vida que ele tem. Amém? A eternidade da fé não está fora do Filho. Ele é autor e consumador da fé. E então há um aspecto de eternidade na fé que é para explodir mesmo, né? A nossa mente e nosso coração. Uma expressão, um texto também muito interessante, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Fala de dons de profecia, enfim, de língua, fala de muitas coisas. Quando era menino, eu pensava como menino, falava como menino, tal, e fala de... Agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Por que esses três permanecem? Porque esses três, eles têm uma natureza eterna. Eles não se diluem com o tempo. Agora, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz que a fé atua pelo amor. Por isso que o amor é maior que a fé, no sentido da sua, digamos, expressão. Por quê? Porque o amor é o motor da fé. O amor coloca a fé em ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, não é? Deu seu filho. Para todo aquele que nele tenha fé, vamos usar a palavra fé aqui, porque João usa a palavra crer, que é a ação verbal da fé. Então, vamos usar a palavra fé só para a gente fazer uma linguagem aqui parafraseada, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o amor que dá. A fé está junto com a ação de Deus, né? Que deu seu filho para todo aquele que nele tenha fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe a conexão da fé com a vida eterna? Porque você não pode, uma coisa que não é eterna não pode gerar uma coisa eterna. Entendeu? Porque é a natureza das coisas. Uma coisa que é temporal não pode gerar uma coisa atemporal, né? Então, nós vemos aqui novamente a fé, a esperança e o amor conectados, né, na pessoa de Jesus, não é? Pois bem, o amor então põe a fé em ação.
né? Por que a fé permanece, né? Agora eu vou falar uma coisa aqui que vocês não me perguntem, porque eu não sei. Mas a Bíblia diz isso. Lá no texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20, que o cordeiro foi imolado antes, antes da fundação do mundo. Ele morreu lá, né? A fé já estava lá, né? E quando Jesus se encarna, a fé é encarnada nele. Por isso que Paulo diz assim: a vida que agora vivo, já não sou eu quem vive, mas eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fé do Filho. A fé se encarna, a fé ela se encarna na morte de Cristo, ela se encarna na ressurreição, na ascensão de Jesus, e isso é o Evangelho. Lá em Romanos Romanos capítulo 10, né? Romanos 10, deixa eu ver aqui. Romanos 10. Acho que é Romanos 10. Romanos 10, vou encerrar nesse texto aqui, tá? Nesses dois textos que eu vou ler. Porque senão eu vou colocar muita coisa assim na cabeça de vocês aí, vai ficar pesado. Então, vamos só. Romanos 10, versículo 6, diz assim. Mas, versículo 6, mais a justiça decorrente da fé. Olha, você pega o judeu com a lei, você pega Paulo com a visão dele de fé. A lei, ela só serve, a lei é boa porque ela mostra o pecado, mas só a fé pode nos justificar. Então ele diz assim, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu para trazer Jesus Cristo, do alto a Cristo. Então, nós temos aqui a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo. Quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Aqui nós vamos, Cristo ressurreto, Cristo morto, né? Morto e ressurreto. Então, nós temos aqui a encarnação, a morte e ressurreição de Jesus. Aí diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, teres fé, né? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, esta é a fé que pregamos. Essa é a palavra de fé. Aí Paulo diz lá no versículo 17, ele fala assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.
palavra aqui, pregação, algumas traduções traduzem por pregação, que a mensagem vem antes do ouvir, mas a palavra aqui no grego é ouvir, tá? Mas veja bem, a fé vem pelo ouvir. Mas esse ouvir é a palavra. Presta bem atenção, gente. Esse ouvir é a palavra. Mas o que gera fé no seu coração, o que gera esse ouvir é a palavra. Não é? Ele diz assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo gera tanto o ouvir como gera a fé no nosso coração. Amém? É claro que há uma ligação entre o ouvir, que é nosso ouvir, com o ouvir que a palavra, porque a palavra transforma o nosso ouvido em alguma coisa que consegue captar a espiritualidade do ouvir. Você entende? Não é apenas um ouvir assim, eu ouvi falar. Não, eu vi algo que gerou fé no meu coração. Não é assim que a pregação faz? Você não, quando a pregação gera fé no seu coração, porque Deus gerou um ouvir que produziu fé pela palavra. Amém? Bom, eu vou encerrar aqui e vou deixar para pergunta agora, né? Se algumas perguntas que possa ver, porque aqui nós temos diversos ouvidos aí, né? E eu gostaria, assim, de poder responder algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Pode abrir o microfone, quem quiser perguntar, né? Alguma coisa que ficou em dúvida, que pode ser até, nossa, alguma especulação, alguma coisa assim. Você pode até... Eu vou fazer uma pergunta, pastor. É o João aqui, Campinas. O que leva uma pessoa a ouvir e crer e a outra a ouvir e não crer? Porque não foi acompanhado de fé. É como diz lá em Coríntios, que os judeus, né, no Velho Testamento, a palavra não foi acompanhada pela fé naquele que ouviu. Porque a palavra gera fé, mas se você não aceita a palavra, você não tem fé. O pastor, isso pode ser um coração endurecido? É um coração endurecido, cauterizado, endurecido, né? Por exemplo, Faraó, não é que Deus endureceu o coração dele assim. É claro que, de uma certa forma, Deus, digamos assim, não abriu o coração dele, né? Mas por que não abriu? Porque o coração dele está fechado. Porque as pragas não aconteceram uma atrás da outra, assim. Ela é a mesma coisa, gente. Vou contar, vou ilustrar. Você sai de um lugar, se ouve a palavra, se ouve com fé. Passam uns 2, 3 dias, você esquece. Aí você volta a ficar com o coração duro de novo. Não acontece isso? Às vezes? Não é? Aí você já, não é bem assim, né? Não foi bem assim, você já não consegue. Você não guardou a palavra no coração, como a Bíblia diz. Porque a coisa mais importante é guardar a palavra no coração. E, através da oração, regar aquela palavra. Então, as pragas não aconteciam assim, uma atrás da outra, demorava um pouco. Nesse tempo que demorava, o coração de Faraó endurecia em relação à decisão dele de permitir que o povo de Israel fosse.
De uma certa maneira, Deus endureceu, mas a verdade é que eles atribuíam toda a ação de Faraó a Deus também. Mas o que Deus queria? Deus queria, cada praga ali no Egito tinha um Deus. Das 10 pragas, cada uma representava uma divindade. E Deus estava quebrando toda aquela divindade, as divindades, os deuses do Egito, para libertar o povo de Israel da idolatria e, com isso, punindo os deuses do Egito. Por trás da ação de Deus estava a misericórdia dele, porque Deus queria alcançar também os egípcios, né? Mas Deus tinha que começar com um povo. Ele tirou Abraão da cidade de Ur. Abraão era idólatra. Mas ele obedeceu uma palavra de fé. Por isso se tornou pai da fé. Ele foi uma terra que ele não conhecia. E foi em obediência a uma palavra. Ou seja, a palavra de Deus gerou fé no coração dele, ele saiu. E foi para Canaã. E essa fé é que sustentou ele. E veio se tornar pai de numerosas nações. Amém? A ilustração estava servindo para explicar um pouquinho? Que o nosso coração se endurece, muitas vezes, para a palavra. E sufoca a fé. E, pastor, dentro dessa linha, então o que a gente vê em Efésios 2:8, que é o que bem conhecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A questão aqui que a gente, pelo que o senhor traz, né, é porque sempre fica aquele pergunta, ação humana e ação de Deus. Porque o que fica claro é que quando há uma rejeição à palavra ou uma não aceitação da palavra, parece que fica mais claro que a ação do homem é mais predominante do que em relação à ação de Deus. Só que quando há abertura e aceitação da palavra, que aí vem a salvação, no versículo fala que isso não tem como a gente, na minha interpretação, não tem como entender que isso é uma virtude ou uma ação humana minha por ter o coração aberto e aceitar, porque o próprio versículo fala que isso é dom de Deus. Amém. Aliás, quando nós aceitamos Jesus, não entendemos nada, só sei, a fé entrou no nosso coração, né? Foi assim? A gente entendeu pouca coisa do que a gente ouviu, né? O pastor, mas tem que ter uma confissão nossa que é, né? Porque na Bíblia Deus não agride, e bateu a Bíblia. Vamos pensar em fé e obras aí, né? Está no versículo 10. A fé, né, é dom de Deus. E ela é as obras, e ela é causa das obras. Enquanto que as obras são efeito da fé. Aí você pode unir a pregação de Tiago com a pregação de Paulo, porque as obras estão conectadas com a fé também. Quem tem fé, mostre pelas suas obras. Olha aqui. As obras como testemunho da fé. Alguém fora, eu. A fé é demonstrada pelas obras. Mas não é as obras que salvam, é a fé. Porque quem contém a salvação é a fé. Agora, se a fé não demonstra obras, então não há fé. Ela é morta. Entendi isso. Então você recebeu no seu coração, né,
o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai trabalhar com a fé que você recebeu de Deus. Amém? Amém. Por isso que Jesus não manda orar pelos enfermos, manda curar enfermos. Nós oramos para nos livrar da nossa responsabilidade, mas Jesus nunca mandou você orar por enfermos. Ele mandou se curar enfermos. Toma essa, fica com essa, né, para a semana. Fica com esse barulhinho para a semana. Não é proibido orar por enfermo, não, tá? Mas precisamos distinguir entre uma coisa e outra, né? Jesus, ele mandou curar enfermos. E por quê ele mandou curar? Porque a fé tem esse poder. Amém. Amém? Quando ele chama lá os presbíteros da igreja para orar, ele fala assim, imponha as mãos sobre ele e a oração do quê? Que oração? Oração da fé. Não é? A oração da fé levantará o enfermo, né? E se cometerem pecados, serão perdoados. Não foi o que fez Jesus ali com aquela pessoa que foi levada enferma a ele? Ele perdoou os pecados e, ao mesmo tempo, curou a pessoa. Para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, levanta-te e anda. Amém? Pastor, isso aí, pena que a gente já está avançado, né? Mas isso aí dá um caldo, né? Porque é a raiz da minha pergunta de ontem. Até onde a fé, ela não é, vamos dizer assim, a fé e a obediência às questões humanas, aquilo que se define pelo homem, como que a gente, né, trabalha isso, né, na nossa vida, no dia a dia, como nação, como povo de Deus, andando em fé e não ferindo os princípios também de aquilo que a gente deve obediência ou atenção. É uma linha tênue, né? Amém? Amém. Tá bom. Alguém mais? Mais uma dúvida, pastor. É o João de novo, mais uma dúvida. Isso. Então, voltando aí à questão da fé, né? Que alguns têm, outros não. Mas se a fé é um dom de Deus, e ele dá isso para todo mundo, então a gente pode concluir que tem alguns que recebem essa fé e outros não. Seria isso? O que eu posso afirmar, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Por isso que ele é dom de Deus. Amém? Então, é a palavra que gera fé no nosso coração. Quando a gente crê na palavra, a ação verbal da fé é crer. Você crê na palavra, você recebe a fé. E a fé produz esperança, produz conhecimento, né? Produz obras. É essa graça de Deus que talvez nós precisamos de uma revelação maior dela, né? Porque nós estamos aqui tendo uma palavra de revelação, né? O que Paulo discutia com os judeus, muitas vezes a gente não entendia muito bem a discussão de Paulo com os judeus. Parece que os judeus não conseguiam entender que a moralidade deles, que o zelo que eles tinham pela lei, não produzia fé no coração deles, produzia juízo. Não é? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por quê? Porque para quem tem fé de Cristo, não precisa lei, porque a lei está incluída na fé. Ele veio para cumprir a lei. Né? A lei já está cumprida, já está incluída na fé.
Então, a pessoa, que nem, por exemplo, eu citei o caso do faraó. De uma certa forma, Deus endureceu o coração dele, porque o coração dele já estava duro. Você entendeu? Por quê? Porque ele teria que abandonar os deuses do Egito. Ele não abandonou nada, ele apenas não deixou o povo de Israel ir e depois não deixou. Ele endureceu para aquilo que Deus pediu para, aquilo que Moisés pediu para ele. Deixa meu povo ir. É para isso que ele endureceu, mas ele continuou adorando os deuses. Só a fé que veio, né, por meio de Jesus, é que realmente, não é, e que foi pregada pelos profetas, né, no Velho Testamento, é que realmente pode nos livrar da idolatria, do engano, do erro. Né? A gente, assim, estamos recebendo uma palavra. A gente tem que cultivar essa palavra pela oração, guardar no nosso coração, não é? Para a gente perceber a primeira coisa que a gente percebe é que nada que você faça na carne tem valor. Por mais boa que sejam as suas obras, elas não valem nada. Não é? Elas são boas, sim, são. Mas para efeito de, ainda que você de todos os seus bens ao pobre, você não tiver amor, o amor que é o caminho da fé, você não vai ser nada. Não é? Então, eu acho que nós temos um dom que Deus nos deu. Nós temos a fé. Nós temos que desenvolver essa fé. Amém, isso sim. Né? Porque essa fé tem... a gente tem falta de fé, falha na fé, deficiência na fé. Então, nós temos que desenvolver. O que tira a falha, a deficiência da fé? A palavra. Porque foi a palavra que gerou fé, a palavra que... Aí que entra o discipulado. Você entendeu? O discipulado é um meio de tornar a palavra clara para gerar mais fé e obediência na nossa vida. Amém? O discipulado não fala só das bênçãos da salvação, fala do fruto da salvação. Amém. Amém. Bom, que oração agora? Ah, sim, dá um tempinho ainda, 9 horas. Só estava falando com a Má aqui, pastor, é que dá a impressão no versículo, né, quando fala que a fé vem pelo ouvir, que é só uma questão de colocar uma característica sensorial nossa, da audição, mas eu acredito que é mais do que isso, é uma disposição de coração, né? Sim, sim, porque só audição só, ela não pode produzir fé, né? Ela é um instrumento, mas é a palavra que entra em nosso coração, que produz fé. Amém? Porque você ouve muita coisa, não é? Mas aquilo que você ouve com fé é a palavra que gera. A palavra gera aquela fé no seu coração, né? E aquilo faz que você possa enxergar coisas que você não é capaz de enxergar e conhecer fatos que você não é capaz de conhecer. Amém? Amém, Beatriz? Queria Beatriz, estava aí, eu vi a Beatriz aí. Amém? Tá bom? Vamos orar aí, Chico? Amém. Obrigado, Vladimir. Palavra abençoadora aí. Obrigado pela sua disposição aí. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra se revela, Senhor. O Senhor é um Pai que permite ser alcançado. O Senhor é um Pai que permite que nós o conheçamos.
Por isso eu peço a Ti, Pai, que tudo que nós ouvimos esta noite possa encher o nosso coração, que possamos ter essa fé com esperança, que nós possamos ter o nosso amor aumentado, para que o amor seja realmente o motor da fé, que nós sejamos impulsionados nesses dias, não pelo medo, não pela paura, não pelas situações, das notícias que chegam a nós, mas que nós possamos continuar com nossa fé inabalável, confiando que o Senhor tem promessas, o Senhor tem bênção para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, te louvar por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Que Deus Amém. abençoe vocês. Amém.